Voltamos então com o segundo bloco do Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 19 de setembro de 2011. O Paulo estava falando alguma coisa sobre a arbitragem no final do bloco. Complete, por gentileza, amigo. O que eu podia falar sobre arbitragem? O que eu podia lembrar? Assim, eu terminei homenageando o Weber Roberto Lopes, né? Mas, assim, ia falar sobre a questão do pênalti ontem, né? Me pareceu também, Marcelos, que o pênalti contra o Fluminense foi marcado de uma maneira um tanto esdrúxula. Tenho dúvidas se esse pênalti seria marcado fora de casa para o Bahia, né? Assim como também teve o pênalti no Gum, mas aquele é um pênalti que pouca gente marca, né? Puxar a camisa, enfim. E contra o Fluminense, vocês, enfim, já estão acostumadíssimos, né? O problema, Paulo, é que o pênalti no Gum, se você observar bem, a bola vinha em direção ao Gum, né? E o Gum vinha em direção àquele ponto ali de chegar na bola. Então, eu acho que era fácil até da arbitragem observar que ele estava sendo puxado, porque, né, via-se nitidamente que a bola chegaria até o Gum. Não, evidentemente concordo contigo. Eu não sei se isso foi muito abordado hoje na mídia especializada em geral. Imagino que não, né? Porque geralmente quando acontece contra o Fluminense, essas situações são esquecidas, né? Enfim, desprezadas. E aproveitar, fugir um pouco da arbitragem e lembrar de um outro tema também. O Fluminense hoje se encontra 8 pontos atrás do líder Vasco. Não é isso? Eu estou enganado. 8 pontos, isso. Não quero passar aqui mensagens de otimismo exacerbado ao torcedor do Fluminense. Eu não torço para time pré-campeão, enfim. Mas eu gostaria de lembrar que há 16 anos atrás, há 6 rodadas de um campeonato, com o líder pré-campeão 8 pontos à nossa frente, nós fomos campeões. Eu estou falando de 1995. De modo que, evidentemente, precisamos trabalhar muito, há muita coisa pela frente. Agora, reitero o que havia dito no bloco anterior, que ninguém se desanime com essa partida de ontem. O Fluminense está vivo, está claramente numa briga por uma vaga Libertadores, e o que vier além disso, é claro que nós vamos comemorar muito. Agora, não será surpresa, reitero, se o Fluminense arrancar definitivamente para o título nas próximas rodadas. Evidentemente, temos problemas, esses problemas ficaram evidenciados ontem, mas não será surpresa. Isso já aconteceu nesse mesmo Campeonato Brasileiro contra as equipes, e nós temos uma vasta tradição nessa área. Não será surpresa. Agora o senhor me suscitou uma reflexão matemática quando o senhor se reportou ao ano de 1995, porque quando faltavam 14 rodadas, não eram nem 14, agora ficou melhor ainda, porque o Fluminense naquele ano, o Fluminense começou atrás de todos, porque acho que era só o Fluminense que não tinha ponto extra naquele octogonal. Ou seja, quando começou o octogonal, faltavam 14 rodadas, porque eram 8 times, né? E já na terceira rodada, o Fluminense, aí faltavam 12 rodadas, e o Fluminense estava a 10 pontos do líder. Não eram nem 8, eram 10 pontos. Então, realmente, a tua observação foi perfeita para a torcida entender o que é Fluminense. Que não dá para jogar a toalha. Eu nunca vi muita gente jogando a toalha. Não, perdeu uma partida para o Bahia. Tudo bem, agora a gente tem que reconhecer o mérito do Bahia também. Eu realmente eu não fiz uma análise da estratégia do Joel Santana. Eu me foquei mais no Fluminense. Mas vamos entender que o Joel Santana é um grande estrategista. Eu acho que o Joel é um grande estrategista. E ele conseguiu armar o time do Bahia bem. Conseguiu armar o time do Bahia bem também. A gente não pode botar... A razão, a causa da derrota foram só os nossos erros. O adversário também acerta. Né? E eu queria já aproveitar, você já entrou mais ou menos nesse assunto, e eu queria perguntar a você, Vieira, hoje, na sua opinião, quais são as chances de título para o Fluminense? Eu já falo disso. Eu só quero fazer uma intromissão aqui, falando com o nosso espectador, que nós sempre temos os papos em off, as conversas em off, entre os blocos. E o Paulo, nesse intervalo, ele estava fazendo uma representação de como apita, como arbitra o Weber Roberto Lopes, que eu vou pedir que ele faça ao vivo. Eu quero saber se o senhor vai pagar o processo depois.
O Paulo já ficou branco com essa história. Perdeu a cor. Não foi absolutamente Gente, acabamos de perder um participante aqui que teve um infarto. Vieira, por favor, qual a chance do Fluminense ser campeão? Por favor. Eu não resistiria. Não vai acontecer a representação. Você não vai resistir? Por favor, você não vai resistir a comentar as chances do Fluminense de ganhar o título, Vieira. O Fluminense é pleno candidato ao título brasileiro. Acredito que, como eu disse, a gente não pode se deixar abater por uma derrota. Porque uma hora a gente ia perder. O Fluminense não ia engatar a quinta, sexta, sétima, oitava vitória consecutiva. O importante é o time deixar de voltar à irregularidade. O Fluminense não pode voltar a ser irregular. Ele tem que ter uma sequência que represente de 70% a 80% dos pontos conquistados. Algo que eu acho possível, tendo em vista que nós tivemos confrontos muito mais difíceis no início do campeonato e a partir desse momento nós vamos ter uma sequência mais, digamos assim, satisfatórias. Bahia e Pituaçu, por mais que as pessoas digam que era jogo para vencer, era um jogo complicado. Avaí, no Rio, é jogo para vencer. O próprio Atlético Paranaense já perdeu muito da sua força jogando na Arena da Baixada. Também acredito que seja jogo para conquistar os 3 pontos. Com 6 pontos nas próximas 2 partidas, analisando o panorama da tabela, eu acredito que o Fluminense vai estar de volta não, mais do que nunca, na briga pelo título. Libertadores, não precisamos nem cogitar. O Fluminense hoje está na Libertadores. Então o Fluminense não briga pela Libertadores. Ele é um dos favoritos à vaga na Libertadores. Você sabe que tem um detalhe nessa coisa aí dos times que estão na parte de baixo da tabela, é que essa fase do campeonato, normalmente, pode observar, é quando volta a 2009 e você vai ver que é exatamente nessa fase que esses times que estão lá embaixo na tabela começam a dar tudo para tentar reverter a situação. E normalmente é quando essas equipes roubam o maior número de pontos dos grandes. Então, eu acho que não tem facilidade nenhuma, nem com o Avaí, nem com o Atlético Paranaense. Tenho medo de todos, né? Mas o medo não é o inverso da coragem. Verdade, e só para poder rememorar uma coisa, vocês estavam citando o longínquo ano de 95, não precisamos ir aos profetas do milagre tão longe. Em 2009, o Fluminense, para poder sair da zona de rebaixamento, ele tirou um número de pontos muito maior do que todos esses que já foram citados também. Então, é normal para o Fluminense. Eu não lembro. Você lembra, Paulo? Poxa, 2009, time de guerreiros. Não. Eu digo 14 rodadas do fim. O número de pontos eu não lembro. Eu lembro da probabilidade estabelecida pelo senhor Tristão Garcia, a quem eu respeito profissionalmente como colega de trabalho. A probabilidade era de 2%, né? Eu, particularmente, não coaduno com esse procedimento de cálculo, mas respeito a atividade do profissional e aproveitei meu gancho literário, né? Tem um livro aí que vocês podem ouvir falar, chamado Do Inferno ao Céu, a história de um time de guerreiros, escrito por um maluco, que conta a história dizendo que o Fluminense não cai de jeito nenhum em julho de 2009. E o Fluminense acaba campeão em dezembro de 2010. Queria aproveitar também para fazer o seguinte, eu desde já aceito fazer a interpretação que foi citada aqui a meu respeito no programa, mas a gente vai precisar fazer uma teatralização mais rebuscada. Eu pensei que para eu poder fazer o papel do Eber, vai ter que haver um pênalti do Vieira no Savioli, né? Tendo essa jogada, eu marcarei o pênalti como Eber e assim faremos essa emocionante cena. Você falou nesse negócio de pênalti do Vieira no Savioli, acabou me fazendo lembrar do domingo da semana passada, Fluminense e Corinthians. Essa parte eu não contei. Eu estava assistindo o jogo ao lado do Vieira. Eu não sei por que o pessoal no Engenhão tem a mania de assistir o jogo em cima da cadeira, né? Por quê? Aquela cadeira ela já é escorregadia, ela é cheia de pó de arroz. Ela sem pó de arroz ela já é escorregadia. Com pó de arroz fica pior ainda. Então eu prefiro assistir o jogo no meio, entre as duas cadeiras, e fico ali me orientando, não é, por trás, conforme o time vai atacando. Eu vou driblando os caras que estão na minha frente em cima da cadeira, mas pelo menos eu não tomo o risco de tomar uns tabaco ali. E ainda posso me movimentar, né? Enfim, em determinado momento do jogo eu levei uma tapa na orelha, mas daquela bem dada que eu vi estrela, fiquei vendo estrelinha. Aí eu olho para o lado, né, tava com meu filho rindo, aí apontando para o Vieira. Eu falei, pô, o Vieira ele desabou da cadeira, escorregou no pó de arroz.
E para se apoiar, em vez de se apoiar, ele me deu uma tapa na orelha. Rapaz, eu vi estrela, coisa de louco. Aí você falou esse negócio do pênalti, eu lembrei. Agora, se ele te dá o tapa na orelha em campo e você está com a sua camisa tricolor, o juiz não daria pênalti. Isso eu tenho certeza. Né? Isso eu tenho certeza. Quantos pênaltis o Fluminense teve a favor esse ano? Não sei. Não sei. Marcados ou a favor? Porque a favor foi pelo menos 5 vezes mais. Né? A gente pode botar 400% em relação ao número de pênaltis marcados. Eu já parei de acompanhar. Eu deixei essa parte, essa questão da estatística de campo de lado, para não aumentar a minha pressão, que já é altíssima, que já eu tenho que ficar tomando medicação porque eu não aguento mais no estádio. Né? É impressionante a miopia das arbitragens em relação ao Fluminense. Dizer isso pode parecer lugar comum, como se fosse, o cara é torcedor, está ali reclamando. Não é, gente. Acompanhem os lances, procurem ver os lances. Nós que estamos no estádio, todos nós, torcedores do Fluminense, acompanhamos, a gente vê essas situações ao vivo e não acontece nada, absolutamente nada. Aliás, ressalte-se que no domingo retrasado, a excelente atuação do Fluminense ocupou as manchetes dos jornais para desespero da imprensa e também ajudou a encobrir a péssima atuação do Voaden. Porque, ao ter vencido, esse assunto se tornou menor. Mas não diminuiu aquele impedimento que ele deu do Martinucci. Exatamente. Coisa é feia, coisa tá feia. Por curiosidade, fizeram um levantamento, um ranking dos clubes que tiveram mais pênaltis marcados a favor. Marcelo Vieira, eu quero que você tente adivinhar, tá? Porque é uma coisa difícil, não é fácil você saber isso. Tá? Se você conseguir adivinhar, você ganha um prêmio. Tá? Qual foi o time que teve mais pênaltis a favor? Eu queria saber o prêmio antes. Não, o prêmio é surpresa. Então eu prefiro deixar o prêmio de lado. Tá bom, deixa o prêmio de lado e responde, por favor. Mas a certeza é quase absoluta que foi o Corinthians. Acertou, cara? Como é que... Você tem bola de... Você é um iluminado. Baixou o pai Romerito de Assis aqui no cara, né? Brincadeira, eu não sei como é que você conseguiu. Gente, vamos falar um pouco sério, vamos falar... Eu peço a vocês para analisarem quais as chances de título do Fluminense e vocês estão fazendo uma zona no programa hoje, mas tudo bem, a gente vai se divertindo. Eu acho que as chances do Fluminense são plenas. São plenas. Por quê? Porque o Fluminense hoje... tem o melhor elenco, tem um elenco mais completo. Talvez nós tenhamos problema ali na lateral esquerda, que ontem o Carlinhos não jogou nada. Né? Ontem o Carlinhos não jogou nada, foi péssimo. Né? Inclusive, eu fiz uma ironia na matéria do jogo, né, que a gente dá as notas, eu falei muita lucidez no ataque. Teve gente que levou a sério, que teve gente me xingando no site hoje. Foi uma maravilha. O Carlinhos não jogou nada, mas é um grande jogador. Agora, também, o dia que ele está jogando mal, você não tem quem colocar no lugar. Eu não sei, não vi esse Jefferson jogando ainda. Tá? E da lateral... Nada demais. Hã? Nada demais. Nada demais. O Marcelo cobre o clube, então ele pode falar melhor do que outros jogadores que nunca entraram em campo. Né? Agora, eu acho o seguinte, nós temos elenco, temos condições, nós estamos a 8 pontos do Vasco, o Andel já colocou muito bem aí, nós falamos de 95... Os times que estão em cima também são irregulares, essa regularidade toda do Vasco, a gente tem que analisar os jogos que o Vasco teve. Né? Eu não parei para analisar, mas, enfim, não é, sabe... Qual foi o último jogo do Vasco? Grêmio. Gente, o Grêmio, para mim, é candidato ao rebaixamento. Depois a gente vai falar nisso. Para mim, o Grêmio continua sendo candidato ao rebaixamento. O time que leva Júlio César, né, de rebarba como reforço, aquilo para... Então, a gente... E já começa a ser criticado lá em Porto Alegre. O último, você assistiu o jogo do Grêmio? Eu acompanhei alguns momentos do Vasco e Grêmio, inclusive teve um belo gol do Diego Souza, que ele deu uma meia-lua e chutou com força. Belíssimo gol do Diego Souza. Porque infelizmente não dá para nós acompanharmos todos os jogos, isso faz parte do nosso trabalho, né, mas não dá, são 10 jogos por rodada, a gente não consegue acompanhar tudo, né, mas a gente procura ver o máximo possível. E outra coisa, o Corinthians também, mas enfim, a gente vai ter que falar nisso no próximo bloco, porque acabou o nosso tempo. Gente, nós voltamos.